Oi, meus amores, tudo bom? Essa nossa videoaula é para nós estarmos dando início à nossa semana de revisão. Nessa videoaula, eu vou fazer uma pequena revisão de tudo que nós conversamos a respeito da exploração dos portugueses aqui no nosso território brasileiro. E é justamente a partir daí é que vamos iniciar os nossos estudos referente ao conteúdo da prova. Iniciando sobre aquele critério que já conversamos a respeito da visão dos portugueses em relação ao Brasil. Mas vamos voltar um pouquinho anteriormente. Nós vimos que a base da Europa estava no mercantilismo, já cada vez mais eles acumularem, todos os países europeus, acumularem dinheiro por meio da prática do comércio marítimo. Dessa mesma forma, e principalmente quando Cristóvão Colombo pisa na América, a Espanha, por exemplo, vai começar sucessivas formas de exploração como colonialismo aqui nos territórios americanos. Portugal, vendo que estava perdendo comercialmente contra a sua concorrente, que era a Espanha, decide contratar um navegador chamado de Pedro Álvares Cabral para buscar uma nova rota para se chegar de forma mais fácil às Índias e continuar o seu processo de comercialização, no caso dos portugueses. No entanto, Pedro Álvares Cabral passou a se perder no mar. Quando ele se perde no mar, ele chega em que território? O território brasileiro. Aí nós vamos iniciar o conceito da visão dos portugueses ao chegarem no Brasil. O que foi? Eles passaram, no caso, sob a liderança do Pedro Álvares Cabral, ao aportar no Brasil, dá de cara assim, né? Visualizar os povos indígenas. Mas antes de visualizar os povos indígenas, eles estavam encantados, ou seja, a visão positiva da natureza brasileira. O céu azul, a areia branquinha, o mar maravilhoso e as grandes matas fizeram com que os portugueses positivamente vissem o Brasil parecido ou semelhante ao paraíso, ao jardim do Éden da Bíblia Sagrada. Então, positivamente, viram o Brasil em relação à sua natureza relacionado a um grande paraíso. No entanto, aqueles povos originais, ou seja, aqueles indígenas que residiam aqui, os portugueses se depararam e começavam a ver povos desnudos, que não se vestiam de forma semelhante aos portugueses e falavam uma língua completamente diferente das línguas que os portugueses conheciam, como, por exemplo, o francês, o próprio português ou mesmo o espanhol. E começaram a dizer, esses povos têm uma semelhança com seres monstruosos, ou mesmo uma visão demoníaca, gente. Logo, essa foi a visão negativa dos portugueses em relação aos povos que residiam no Brasil. Muito bem, nós ainda temos que constatar o quê? Quando Portugal chegou no território brasileiro, eles estavam naquele conceito de enriquecimento, de busca de enriquecimento para evitar a concorrência. Então, que era a prática do mercantilismo, né, gente? Então, eles falaram, ou pensaram, articularam, nós temos que conseguir nos enriquecer com essa nova terra de alguma forma. E como eles não encontraram ouro de imediato, passaram a explorar um artigo que existia dentro do Brasil que também poderia dar dinheiro. Que artigo foi esse? O nosso pau-brasil, né, gente? Porque o pau-brasil era uma árvore bastante frondosa que passava a ter um tingimento avermelhado que os portugueses pensaram. Nós podemos nos utilizar dessa cor avermelhada, dessa tinta avermelhada que sai dessa árvore para tingir os nossos tecidos e vender no território europeu. Porque
tecidos ou tinta vermelha eram características semelhantes a dados à nobreza, uma característica que somente os nobres utilizavam. Portugal, então, vai passar a ver, vamos começar a retirar esse pau-brasil e, por meio desse pau-brasil, vender, tingir os tecidos e assim vender dentro do território europeu. Foi a primeira forma de exploração dos portugueses em relação ao território, ao nosso território, ao nosso amado Brasil. Muito bem. No entanto, o Brasil, no caso dos portugueses, eles não sabiam da vastidão que era o território brasileiro e resolvem fazer o quê? Nós precisamos de pessoas ou de indivíduos que conheçam de forma prática o novo território que nós acabamos de descobrir. Nós já sabemos que Portugal nunca descobriu o Brasil, e sim ele explorou o Brasil. Logo, eles passam a fazer um contato comercial com os povos indígenas em dizer o seguinte: vocês nos ajudam a explorar o Brasil, principalmente os territórios que tinham uma grande concentração de pau-brasil, e em troca nós damos a vocês pequenos produtos que são valiosos, como por exemplo espelhos ou pentes, ou mesmo pequenos tecidos. Os indígenas, não tendo conhecimento daquilo que para eles era uma coisa nova, esses artigos que para nós eram tanto quanto supérfluos, artificiais, eles vão acabar aceitando. Então, a gente pode dizer que a troca desses produtos em forma de trabalho, o indígena dava o trabalho na procura do pau-brasil e na procura de um impossível encontro do ouro, em troca de produtos, de recebimentos de produtos, foi denominado como escambo. Tudo bem? Logo, vamos reiterar, inicialmente quando os portugueses pisam aqui, tem duas visões a respeito do Brasil, uma positiva da nossa natureza e uma negativa da visão demoníaca daqueles seres aborígenes que eles não sabiam como eram acostumados a viver. Para eles, no caso para os portugueses, eles viam os povos indígenas como pessoas sem civilização. E nós já vimos a organização completamente estruturada das nossas tribos indígenas, das nossas aldeias indígenas, né, gente? Outra coisa, se depararam com a importância do pau-brasil como via comercial e necessitou do apoio, do trabalho do indígena para a exploração desse pau-brasil e se utilizou, no caso dos portugueses, da troca do escambo para conseguir a extração deste pau-brasil e a melhor exploração do território brasileiro. Muito bem, após isso, durante muito tempo, cerca de 1500 até 1530, ou seja, por 30 anos, os portugueses mantiveram esse processo de troca de escambo com os indígenas. Ao instante que em 1531, o que vai acontecer? Os portugueses vão começar a escravizar esses povos indígenas. Com o conceito de escravidão dos povos indígenas, durante muito tempo isso vai ocorrer, mas Portugal tinha um outro objetivo também para o território brasileiro, e tentar trazer a vinda do processo de civilização europeia para aqueles povos que residiam aqui, que eram os povos indígenas. Então, Portugal passa a colocar, a trazer para o território brasileiro as missões jesuítas dos padres jesuítas. Então, qual era o objetivo dessas missões jesuíticas? Trazer a catequização dos povos indígenas e o ensinamento daquelas diretrizes da civilização europeia para esses povos indígenas. Mas eles tinham um empecilho. Qual é o empecilho? A escravidão do indígena, gente. Os padres jesuítas diziam o seguinte: esses povos indígenas não têm o porquê de ser escravizados, porque eles são povos inocentes, eles nunca tiveram o contato com a principal e a verdadeira fé, que era a fé cristã. Devido a essas manifestações desse movimento, no caso jesuítico, contra a escravidão indígena, o que acontece? A coroa portuguesa passou a proibir a escravidão indígena. Somente haveria escravidão indígena com uma exceção, caso houvesse uma guerra
justa. E o que era essa guerra justa? Caso alguma aldeia indígena ou somente um indígena fosse contra a colonização dos portugueses no território brasileiro, ou se eles mantivessem o conceito da antropofagia, que nós já conversamos anteriormente. Muito bem, com a proibição desse critério de não manter a vinda da escravidão indígena, Portugal passou a ter uma grande crise. Principalmente, essa crise vai aumentar com o quê? Com a invasão dos franceses no Brasil. Lembre-se do conceito do Tratado de Tordesilhas. O que esse tratado diz? Que somente Espanha e Portugal poderiam explorar o território americano. Já que a França não fazia parte deste tratado, ela resolveu invadir os territórios por meio da prática corsária e passa a invadir o Brasil na busca da exploração desse pau-brasil aqui também, criando até um governo francês aqui, de administração francesa, chamado de França Antártica. Com a invasão dos franceses, muitas aldeias indígenas passaram a ter contato com esses franceses ou se aliar aos franceses, aumentando a crise que os portugueses tinham, de que dos jesuítas não quererem escravidão indígena e, segundo, dos franceses estarem explorando o pau-brasil da localidade. Muito bem. Com essa crise, o que passa a ocorrer? A cada vez mais, após a expulsão dos franceses com o Mendes Sá e o Estácio de Sá, nós já vimos isso anteriormente, Portugal vai ter um empecilho. A gente não tem mais a mão de obra escrava indígena porque foi proibida pela Igreja Católica. Então, nós precisamos buscar uma outra forma de exploração no Brasil. E passam a perceber o seguinte, que o solo brasileiro e o clima era muito favorável para o plantio da cana-de-açúcar. Antes que nós pensemos ao contrário, a cana-de-açúcar é um produto que não é originário do Brasil, tudo bem? Logo, como já existia a colonização dos portugueses em alguns territórios lá na África, e eles percebiam que o território africano era muito semelhante, de forma fértil, ao Brasil, eles resolvem começar a implantar a produção da cana-de-açúcar no Brasil, principalmente com a vinda da instalação de fazendas de engenho. Preste atenção, cada fazenda de engenho era aquela que era produtora de açúcar no Brasil. E como era dividida uma fazenda de engenho? Todos se recordam? Primeiramente, uma fazenda de engenho, nós tínhamos a casa grande. O que era a casa grande? Nada mais era do que a moradia do senhor de engenho. O senhor de engenho era o dono da fazenda de engenho. Abaixo, nós tínhamos a senzala, que era o dormitório dos escravos, ou seja, aonde eles dormiam por um período de tempo para depois voltar à sua atividade laboral. E esses escravos, eles eram povos indígenas? Não. Esses escravos, eles eram de mão de obra escrava africana, que nós vamos falar posteriormente, tudo bem? Abaixo dessa senzala, né, que era o dormitório dos escravos, nós tínhamos a capela. O que era a capela? Era o local de oração que existia dentro de cada engenho. Obviamente, nós temos que estabelecer que a base da religião oficial até então no Brasil era a religião católica. Muito bem, ainda assim, nós temos que contabilizar 3 espaços: a moenda, a casa de purgar e a casa das caldeiras. A moenda, a casa de purgar e a casa das caldeiras era o local no espaço do engenho que servia de preparação do açúcar. Nesse mesmo instante, nós ainda tínhamos a parte da pastagem dos animais e a parte do canavial, onde era o quê? A própria produção do plantio da cana. Muito bem, gente. Nessa formação do engenho, nós temos ainda que ver o conceito da sociedade do engenho, que era formada por quem? Pelo senhor do engenho, que era o dono da fazenda do engenho, ou seja, ele representava a parte da elite aqui no Brasil,
que tinha a produção da cana-de-açúcar. Mas a cana-de-açúcar também era produzida por outras pessoas, que eram quem? Os lavradores. Esses lavradores, eles podiam ser proprietários ou arrendatários. Ainda assim, nós tínhamos como divisão da sociedade o feitor, que esse feitor, ele era responsável pelo controle do trabalho dos escravos, a organização do trabalho do escravo e da extração da cana-de-açúcar, obviamente, e o mestre do açúcar. Ele era um órgão super importante, porque era ele que trazia a má qualidade ou a qualidade muito boa do açúcar. Então, ele administrava a qualidade daquele açúcar produzido nos engenhos. Muito bem, ainda assim, nós temos que falar uma última parte, que é o tema 1 da nossa unidade 6, essa questão do trabalho escravo. Eu falei para vocês anteriormente que a mão de obra escrava na época da exploração do açúcar não era a indígena, e sim a mão de obra ela era a africana. E nós já conversamos a forma de captura desses escravos africanos dentro do território africano, do continente africano. Mas antes de nós reiterarmos isso, nós temos que entender o conceito denominado como trabalho compulsório. O trabalho compulsório é quando um indivíduo, uma pessoa, ela é obrigada a trabalhar como forma de sobrevivência. Mas esse trabalho compulsório, ele é dividido em duas fases. Eu posso ter o trabalho compulsório no sistema de servidão, ou eu posso ter o trabalho compulsório no sistema de escravidão. Vamos ver primeiro o sistema de servidão. No sistema de servidão, aquele servo, ele não é escravo, ele trabalha porque ele necessita. Se ele necessita, ele é preso àquela terra. E se ele é preso àquela terra, significa o quê? Que ele é preso ao dono daquela terra. Ele deve fidelidade ao senhor daquela terra. Quando eu falo sistema de servidão, basicamente é a fase laboral que existia na época da Idade Média, no período do feudalismo. Tudo bem? Necessidade de quê? Produzir naquele território, estar preso naquela terra, a fidelidade que ele devia ao seu senhor feudal e uma outra coisa, quem trabalhava no sistema de servidão devia pagar alguns tributos, alguns impostos, como por exemplo, a talha, a corvéia e as banalidades, tudo que nós já vimos no início do ano, ok? Uma outra fase do trabalho compulsório, que é o que nos interessa nesse capítulo, nessa unidade que nós estamos estudando, é o processo do regime de escravidão. É a necessidade de trabalhar, só que de forma obrigatória, que pode ser utilizado a violência ou não. É aí que se insere a civilização africana que foi trazida como mão de obra para o Brasil. Eles vieram por meio do tráfico de escravos, pelo tráfico transatlântico, ok? Vindo do continente africano para o continente americano, basicamente no território brasileiro, para trabalhar nas fazendas de engenho. E por que se utilizar da mão de obra africana dentro dos territórios dos engenhos? Porque os africanos eles já tinham a facilidade do plantio e da colheita da cana-de-açúcar que já existia nas colônias que Portugal já possuía no território africano, ok? E para se conseguir mais dinheiro, o que Portugal faz? Além de se utilizar da mão de obra obrigatória dos escravos, eles vão se utilizar do tráfico dos escravos capturados lá na África. Lembra que nós conversamos com a disputa das tribos em troca de escambo para capturar esses escravos e a facilidade da captura e da venda aqui dentro do Brasil. Ao aportar no Brasil, esses escravos, que basicamente, principalmente, chegavam nas capitanias, como por exemplo, de Pernambuco, de Salvador ou mesmo do Recife, eles podiam ser adquiridos de formas como venda, leilão ou aluguel.
Meus queridos, aqui nós terminamos a nossa pequena revisão referente ao conteúdo que vai cair na avaliação de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido de uma forma muito fácil, tá legal? Qualquer dúvida nós estaremos sanando ainda essa semana nos nossos próximos encontros ou mesmo por via e-mail. Um beijo e até mais!